Bom, voltando então a discutir um pouco essa questão do empreendedorismo enquanto conhecimento, né, conjunto de conhecimentos disponíveis para o homem, né, para o indivíduo, né, para o empreendedor. Então eu estou falando aqui de algumas disciplinas, de alguns campos dentro da administração. Estava falando de planejamento e estava começando a falar da gestão de pessoas, né, que a gente chegou a ver um pouquinho aí nas nossas aulas iniciais, né? Então, a questão da liderança, como eu falei, e a questão do conflito, né? Liderança, pensando 3 abordagens, né? Inclusive tem as suas datações muito específicas, né? Os períodos em que elas surgiram, né? Liderança como algo inato, né, ao indivíduo, né, a chamada teoria dos traços, a liderança como habilidade a ser aprendida, né? Eu aprendo a ser líder e vou poder ser líder em qualquer lugar, né? E depois a visão mais, digamos assim, contemporânea, a visão em que pensa a liderança como um elemento contingencial, dependendo do local, dependendo do momento, dependendo da situação, este ou aquele pode ser líder, não tem um líder já pré-estabelecido, né? Da mesma forma, eu estava falando do conflito, né? O conflito, pensando aqui visões diferentes, né? O conflito inicialmente como algo extremamente negativo que deveria ser evitado, depois o conflito sendo visto já como um elemento sendo parte da natureza humana, mas de qualquer forma ainda tendo que ser evitado, e aí depois o conflito como algo a ser estimulado, né? Algo que permita você aprimorar a prática de gestão. Então você tem um ambiente mais democrático, digamos assim, né? Em que as pessoas vão apresentar discussões, críticas, aquilo que está sendo feito, né? Então isso é o que a gente encontra nos manuais. Evidentemente a gente reconhece que isso é muito difícil de fazer, ou porque os ambientes não são propícios, ou porque simplesmente a gente estuda muito administração e pouco executa, né? Então falei de 2 conteúdos muito importantes aí para a gente, para trabalhar a questão do empreendedorismo. Um diz respeito ao planejamento e outro diz respeito à gestão de processos, certo? Gestão de processos. Planejamento, gestão de pessoas, e outro que eu vou falar agora é gestão de processo. A gente até estava começando a discutir isso quando a gente teve que suspender as aulas, né? Então vale a pena a gente pensar o processo assim, cotejando com o que é o projeto, né? Então o processo é algo contínuo, né? Algo perene, algo que se mantém ao longo da vida da empresa. Você iniciar uma empresa, certo? Você na verdade está iniciando um processo de produção de um produto ou processo de prestação de um serviço. É diferente de um projeto, tá? Isso é importante a gente entender. O projeto é algo provisório, certo? Tem início, meio e fim. Importante, tá? Você pode ser um empreendedor para trabalhar mais com projetos, e você pode ser um empreendedor para pensar processos. Então, o processo é algo contínuo, inacabável, tá? O processo principal de uma empresa é a razão de ser a empresa, razão de ser da empresa, certo? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Essa empresa produz prego, então a produção de prego é a razão de ser da empresa. Isso é um processo que jamais acaba. O dia que a empresa deixar de produzir prego, ela não é mais empresa, tá? Então o processo primário, o fundamental, é a razão de ser de uma empresa, tá? O processo primário, o fundamental, é a produção de um bem, é a prestação de um serviço,
E por isso que a empresa existe, tá? E a empresa precisa continuar produzindo bem ou prestando serviço, tá? E jamais parar, tá? Então, continua assim a vida inteira da empresa. Para que a empresa continue produzindo esse bem ou prestando serviço, dando, enfim, dinamismo a esse processo fundamental, esse processo primário, você tem que ter outros processos, que são processos secundários. Processos secundários que vão dar suporte ao processo primário. Por exemplo, gestão de pessoas, rotinas legais, rotinas judiciárias, rotinas contábeis, a gestão das instalações, dos espaços. São processos que dependem da continuidade do processo principal. E à medida que o processo principal vai se desenvolvendo, esses processos secundários também vão se desenvolvendo. Tá? Tem que entender que o processo ele é contínuo, ele nunca para. Tá? Então já vimos dois tipos de processo. O processo primário fundamental, que é a razão de ser da empresa, e os processos secundários, que são processos de suporte à produção de um bem ou à prestação de um serviço. E você pode pensar a gestão geral disso tudo. Então você vai ter um processo de gestão, que nada mais é do que um macro processo, né? O controle geral da empresa, né? A aferição das etapas que compõem o processo principal, né? E a aferição dos macroindicadores dos processos secundários. Veja que interessante. Então, tem que entender a diferença entre processo e projeto. Isso está nos manuais. Aí você tem até um manual que depois eu vou passar para vocês, que é o PMBOK, tá? Além do processo, como eu havia dito aqui, você também tem os projetos. Aí o projeto, né, um projeto, ele tem o tempo previsto, o início, o meio, o fim. Ele tem um prazo para sua finalização. Então, se eu quero instalar uma empresa, começar uma empresa nova, certo? Eu vou estar, na verdade, instalando um processo, correto ou não? A instalação desse processo é um projeto. Perceba a diferença, hein? Eu estou montando a empresa, montei a empresa, depois a empresa continua caminhando. Essa previsão de montagem da empresa é um projeto, tem um início, meio e fim. Eu vou planejar, vou monitorar, vou rever as coisas que precisam ser revistas. Então eu tenho um início, eu começo a execução da montagem da empresa, eu termino a montagem da empresa, e aí ali eu já tenho uma continuidade na atividade da empresa. A partir daquele momento eu já tenho um processo. Perceba que o projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem um prazo para finalização. A instalação de uma empresa, a instalação de um processo é um projeto. Eu instalo e começo a operar. Eu instalo a empresa e dou continuidade. O projeto de instalação acaba e a empresa inicia seus processos. Eu quero fazer alteração de alguma empresa, então vou fazer alteração em alguns processos da empresa. Então também é um projeto. Eu vou alterar e permitir a continuidade de novos processos. Eu quero acabar com a empresa, eu quero acabar com o processo primário, acabar com o processo secundário, eu quero liquidar o macro processo. Esse projeto, certo? Tem início, meio e fim. Então é importante a gente entender essas diferenças, que isso é muito próprio, né, da linguagem usual da administração, sobretudo dos estudos de administração, tá? A gestão de processos, gestão de projetos. Inclusive você tem, na gestão de processos, você tem o PMBOK, né? Inclusive institutos para você, o PMI, para você ter certificação de gestor de processos, de projeto, melhor dizendo, e de processo você tem o CIBOK, tá? A gente vai ter oportunidade de apresentar isso melhor para vocês lá na frente. Além de pensar planejamento, gestão de pessoas,
gestão de processos, gestão de projetos, o empreendedor, ele também tem que entender os chamados processos decisórios, né? Qual tipo de decisão é mais adequada em determinadas situações. Então a gente pode pensar, por exemplo, dois tipos de decisões: decisões planejadas e decisões contingenciais. O que é uma decisão planejada? Decisão planejada diz respeito àquelas ocorrências regulares, né? Aqueles problemas frequentes que acabam comprometendo a vida normal da empresa. Mas aquilo ocorre tanto, né? Que sempre é demandado resolver aqueles elementos, que eu posso já estabelecer um pequeno rol de decisões a serem tomadas, né? Um pequeno rol de ações a serem tomadas. Tá? É bem interessante isso, porque essas decisões planejadas, né, decisões previstas para aquelas ocorrências habituais, problemas a serem resolvidos, tá? Isso aí já pode estar no nível, digamos assim, operacional da empresa, certo? Não precisa ficar demandando, pode até demandar algumas vezes, mas nem sempre, do nível gerencial, do nível estratégico. Tá? A frequência da ocorrência daquele problema permite desenvolver um conjunto de alternativas de decisão para o nível operacional. Tá? Diferentemente dessas decisões planejadas, que tem um tipo de problema, né, para o qual eu aplico essa decisão, eu vou ter as decisões contingenciais. E aí são ocorrências inéditas da empresa. São coisas que não são habituais. Aí já não fica restrito ao nível operacional. Dependendo da situação, pode ser levado para o nível gerencial, na maior parte das vezes deve ser levado, ou dependendo da abrangência do problema, para o nível estratégico. Bom, então o processo decisório a gente precisa entender. E agora, se você tem vários problemas na empresa, como é que eu consigo priorizar, certo? Tomar uma decisão para eu falar assim, olha, eu vou abordar esse problema. Então você pode utilizar uma matriz chamada gravidade, urgência, tendência, a matriz Gucci, tá? Em que eu posso passar vários problemas diferentes ali e priorizar os problemas que serão abordados, tá? Em termos desses três critérios, gravidade, urgência e tendência, tá? Eu vou, como se eu fosse dar notas, né? Ranquear o problema com esses três elementos, e aquele problema com as maiores notas, né, serão aqueles com uma maior prioridade de eu abordar. Então é extremamente importante isso aqui, porque eu posso ter ao mesmo tempo 2, 3 problemas não contingenciais, ou melhor, contingenciais, que vão demandar de mim uma discussão acerca de qual problema eu vou abordar. Da mesma forma, até com problemas regulares, né, que demandam decisões planejadas, né? Às vezes eu posso justamente ter que fazer o cotejamento, né, de problemas diferentes segundo esses critérios, né, gravidade, urgência e tendência. Bom, eu verifiquei o problema, eu verifiquei que tinham mais de um problema, priorizei, fiz uma escala de prioridades, eu já sei o problema que eu vou atacar. Então, como que eu posso atacar esse problema? Eu posso usar aquele diagrama de Chikawa que vocês já comentaram comigo que vocês usam, né? Um diagrama que permite você aferir as causas, né, de um problema, a fim não necessariamente de resolvê-lo, mas de mitigar as suas consequências. E aí, com esse diagrama, eu posso ver as variáveis causadoras, né, as variáveis causais dos problemas que podem ter frequência, que podem ser recorrentes, ou então eu posso verificar a variável causadora de um problema, digamos assim, não frequente. Olha que interessante aqui, ó. Se é um problema frequente, certo? Então ele vai ser recorrente. O que eu vou fazer então? Eu vou desenvolver
as pessoas envolvidas naquele processo para eles ganharem expertise mínima necessária para as decisões planejadas futuras. Agora, se é uma variável, digamos assim, de caráter provisório, contingencial, situacional, e que aquilo não vai acontecer mais, então eu vou trabalhar, digamos assim, pensando não necessariamente o desenvolvimento das pessoas, mas o treinamento necessário para resolver aquele problema pontualmente. Então a diferença já entre desenvolvimento e treinamento. O que é o treinamento? É para você resolver um problema, pegar um ponto, digamos assim, muito específico na linha do tempo. E o que é o desenvolvimento? Você desenvolve as pessoas, desenvolve os seus funcionários, os seus gerentes, para que eles tenham condições de resolver ou de tomar decisões considerando a recorrência de certos problemas. Bem importante isso. Então, como é que você fez isso? Como é que a gente chegou a isso aqui? A gente está tirando ali, problemas, matriz Gucci, processo decisório, diagrama de Ishikawa. Então a gente viu planejamento, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos. A gente vai ver também gestão do conhecimento, tá? A gente vai ter a oportunidade de ver tudo isso ao longo da disciplina, porque uma coisa é o dado bruto, é o número, tá, que é apresentado para você. Eu posso fazer uma descrição de um conjunto de números, certo? Mas eu preciso pegar um número, um dado bruto e fazer algumas inferências. Quando eu começo a fazer algumas inferências, algumas deduções no sentido amplo da palavra, tá? Eu começo a transformar o dado em informação. Se eu associo esse dado que eu transformei em informação com outras informações advindas de outros dados, eu começo a ter conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade eu tenho em transformar dados brutos, números, em informação e conhecimento, eu passo a ter capital intelectual. Tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho disso, tá legal? E além disso, a gente vai, só citar minimamente aí os elementos que são necessários para você exercer a atividade empreendedora, tá? A questão do marketing, né? Vocês, têm aprendido aí o ciclo de vida dos produtos, a precificação dos produtos, né? Como se agrega valor aos produtos, né? A construção das marcas, o chamado branding, né? Hoje você tem... a marca é vendida e o dono da marca verdadeiramente não produz nada, né? Tudo está terceirizado, digamos assim. Né? Mas o marketing eu não vou entrar, né? Só dizer para vocês que, é um conhecimento necessário se você deseja desenvolver alguma atividade empreendedora, tá? E talvez aí a gente também comente alguma coisa com relação à avaliação de equipes e desempenho, tá? Talvez eu trabalhe aí um chamado grid gerencial, tá? Vamos ver. Então, esses são os elementos que eu queria apresentar para vocês, né, com relação àquilo que é a empresa não, é o empreendedorismo, tá? Nas suas visões, né, tanto em termos de capacidade do indivíduo, como também conjunto de conhecimentos a serem aprendidos e aplicados, tá? Então fiquem por aí que a gente vai abrir aí a nossa interação, gente. Até daqui a pouco.